você acha que estava acontecendo, o que aconteceu lá no dito 8 de janeiro em Brasília? O que você pensa a respeito disso? De todas aquelas pessoas presas lá no ginásio, portando seu telefone junto com as famílias, junto até com crianças, com menores de idade. O que você pensa sobre isso? O que você acredita que está envolvido nisso? Só política? Só interesse econômico? Ou será que existe alguma psicopatologia neste cenário? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou falar com você a respeito do que a gente acredita nisso, tendo um olhar enquanto da psiquiatria sobre esse caso. Eu sou Moacir Toledo, sou médico de família e psiquiatra geral e psiquiatra forense, e eu tenho uma análise sobre o que está acontecendo lá, o que aconteceu e o que vem acontecendo. Bom, eu tive casos de dois pacientes que estavam lá e foram presos. As famílias me procuraram, pediram para eu reemitir algum laudo, eu refiz o relatório, laudo. Uma paciente foi imediatamente liberada na audiência de custódia e o outro paciente não. E por incrível que pareça, o paciente mais prejudicado, que é uma pessoa inimputável porque é portadora de retardo mental, de deficiência intelectual de grau moderado a grave, mais sinais para transtorno do espectro autista também a gente suspeita. Pôs isso no laudo e não foi liberado, já está lá há 6 meses preso. E a família buscou novamente, pegou prontuário e, através dos advogados, conseguiram contratar um psiquiatra forense lá de São Paulo, um colega meu, foi meu colega de residência, é um médico até que famoso, bem destacado no ambiente jurídico lá em São Paulo, psiquiatra forense, promove cursos, ele forma outros médicos, outros profissionais para a área forense, e a gente entrou em contato, enviei o prontuário para eles e eles vão tentar provocar o juízo lá da ação, que é o STF, para conceder o direito de se fazer perícia judicial. Aí sim vai o juiz, a justiça tem que contratar um perito psiquiatra para examinar o caso, e esse meu colega vai ser o médico assistente dele lá, vai atuar como assistente técnico, médico assistente técnico, que não é o perito, ele é contratado por uma das partes, no caso, esse meu paciente. Isso parou até na mão dos políticos lá na CPMI, esse atestado, e a pessoa está lá. Mas isso são casos isolados. O que eu penso a respeito da boa parte, a gente não pode falar todos, deve ter exceções, mas a leitura que a psiquiatria faz é que as pessoas que estavam lá depois de 1º de janeiro, depois que viram o 9 Dedos tomar posse, os generais baterem continência, o general Mourão no dia 30 ou 31 de dezembro fazer aquele pronunciamento e falar o que falou, dizendo que as pessoas eram golpistas e que estavam colocando o exército em maus lençóis. Então, as pessoas que estavam apaixonadas na causa, após o dia 1º de janeiro, quando tomou posse o novo presidente, quando os generais bateram continência e continuavam lá armadas de bíblias e bandeiras, entoando o hino nacional e canções do exército e hinos militares, essas pessoas, como disse o general que os prendeu, essas pessoas estavam em transe. Transe é uma palavra leiga, Eles estavam num estado delirante persistente. Existe esse diagnóstico, transtorno delirante persistente. É um transtorno que fica próximo da esquizofrenia, porém ele é mais benigno porque a pessoa não tem desorganização do pensamento e nem desorganização do comportamento. Ela continua a fruir de todas as suas capacidades mentais, exceto dentro desse tema que ela acredita. Então, naquele tema que a pessoa acredita, apesar de todos os fatos, de todas as argumentações, de todas as demonstrações lógicas,
de que aquilo não é real, de que aquilo não vai acontecer, de que aquilo não está certo, a pessoa não consegue afastar aquela convicção que ela tem a respeito daquilo. Nesse caso concreto, eles acreditavam que o presidente que perdeu as eleições junto com os militares iriam dar uma cartada e dizer: não, convocar novas eleições, queremos ver essa votação direito aí, isso aí não está certo, né? E eles viram o presidente foi embora para não ser preso pelos generais comunistas. O general que ficou de presidente fez aquele pronunciamento chamando as pessoas de golpistas e elas continuaram lá acampadas, armadas de bico e bandeira. Só tem essa justificativa: era a hora das pessoas terem recolhido o acampamento dia 31 ou já no dia 1º e dito: não, nós temos que voltar para casa, nós temos que educar nossos filhos, nós temos que estudar, nós temos que nos preparar, para entender o sistema e ocupar cargos no sistema, porque a máquina estatal está toda aparelhada com gente de esquerda. Como que a gente vai fazer isso? A gente tem que estudar as literaturas de esquerda para entender o que eles pedem nas provas de concurso, para passarmos em concurso, para ocuparmos cargos. Temos que diariamente lecionar, estudar isso com nossos filhos, prevenir os nossos filhos sobre o que o professor está falando na escola, é para ele acreditar até passar na prova, mas que a realidade é outra, que o professor está te doutrinando com essa mentalidade de esquerda, e se preparar para lá na frente retomar as eleições, retomar o poder. Mas elas continuaram cegas, estavam em transe. Tem o discurso na CPMI lá do general que prendeu as pessoas. Ele falou que no dia 8 veio a Polícia do Estado para começar a prender as pessoas lá no acampamento em frente ao QG, e o Exército sobrestou. Falou: não, isso vai dar problema. Por quê? Porque eles tinham baixo efetivo, os ânimos estavam quentes, então o Exército propôs só cercar a área e esperar formar maior efetivo, trazer os ônibus. E aí eles embarcaram todas as pessoas nos ônibus, dizendo que os levariam para uma área de melhor segurança, porque ali não poderiam mais ficar, porque tinha tido aquele conflito, aquela rebelião, aquela invasão lá. E enganaram as pessoas quando elas entraram nos ônibus pensando que iam ser levadas para a rodoviária, para o aeroporto, para ir embora de Brasília. É que disseram: vocês estão todos presos, e deixaram eles num ginásio de esporte lá, presos junto com seus celulares. Para quê? Para todo mundo filmar e passar essas imagens para o Brasil todo, para meter medo em todos nós, para ninguém mais contrariar o sistema, para ninguém mais criticar o judiciário ou o executivo. E o legislativo está todo acovardado, quase todos eles têm um processo ou outro na mão de um ministro do STF, então não podem contrariar. Quem tem processo porque roubou tem menos medo, porque roubou tem dinheiro para comprar a sentença, mas o problema agora é que estão caçando gente honesta. Tá aí, não preciso citar o caso da Altran, Dallagnol aí, né? O próprio presidente da República sem corrupção, inelegível, e o corrupto, confesso e julgado em 3 instâncias, foi descondenado e não teve a inegibilidade decretada. E está aí de presidente. Então, o próprio general que prendeu essas pessoas, ele falou assim: eu não sei explicar, parece que as pessoas estavam em transe, porque quando nós cercamos a área toda para prendê-los, eles acreditavam que nós estávamos lá para protegê-los. E é fato, a paciente que foi liberada saiu, veio consultar, chorando, me contou que eles não estavam lá na esplanada, era outro povo que estava lá na esplanada, e agora já saiu na CPMI que essas pessoas que invadiram as esplanadas dos ministérios lá eram pessoas que estavam alojadas nos hotéis, no setor hoteleiro, não estavam no acampamento, que o acampamento foi cercado, que o Exército sobrestou, não deixou prender ninguém aquele dia, porque queriam aumentar efetivo e fazer isso com mais segurança. Para as tropas, é claro, estavam pensando na segurança das pessoas. E ninguém pôde dormir no acampamento aquela noite. Ficaram toda a noite cercados por soldados e cachorros,
e helicópteros sobrevoando o acampamento a noite toda, então ninguém conseguiu descansar. As pessoas que tentaram ir embora do acampamento durante a noite já foram presas na tentativa de sair. E as outras todas, no outro dia, ela me contou que foi exatamente isso. Conversaram com eles que eles não podiam mais ficar ali, porque tinha sido decretado estado de emergência, tinha tido as invasões, que eles tinham que desocupar a área e que não poderiam ir sozinhos. Eles iam levar para dar destino para outra área, mas tinham que tirar ele da frente do quartel. E todo mundo pacificamente entrou nos ônibus, acreditando no exército brasileiro. Todos dentro dos ônibus, eles deram voz de prisão para todos e depois vem se fazendo o que tem se fazendo. E aí eu me pergunto, eu já conversei isso com outros advogados, já postei sobre isso, já marquei a OAB nacional, a OAB daqui, e ninguém da advocacia se mexe a se voluntariar, a advogar isso. Essas pessoas todas merecem um exame do estado mental e boa parte delas a gente vai enxergar que se ela estava acreditando naquela altura do campeonato que alguma coisa se modificaria nesse sistema corrompido, elas estavam delirantes e elas merecem só serem tratadas. Para vocês entenderem, o transtorno delirante persistente é o mesmo diagnóstico do Adélio Bispo, que executou a facada no Bolsonaro nas eleições anteriores, lá, na primeira eleição do Bolsonaro a presidente. E a prova é que é delirante, porque ele acreditava que ia resolver tudo com esse ato dele e não perde a capacidade de organização e planejamento. Ele pôde organizar, planejar e executar isso. Na esquizofrenia, além do estado delirante, o sujeito tem alucinações, que é mais comum é ver e ouvir coisas que não existem, e mais a desorganização do pensamento e do comportamento. Então o sujeito não consegue fazer nada muito planejado, muito arquitetado. Consegue agir de imediato, tem uma reação agressiva contra alguém, se ele está delirante contra uma pessoa, ele é capaz de agredir aquela pessoa, mas não planejar, arquitetar um plano e executar a longo prazo. Mas o delirante persistente é capaz de se manter organizado e as pessoas menos avisadas em psicopatologia, né, menos bem informadas, não notam isso. O paciente delirante persistente passa em N médicos, em N profissionais de saúde que deveriam perceber esse diagnóstico e não percebem. Mas é lógico que encarar desse modo é muito mais lucrativo para todo o sistema. Se não olharem para a psicopatologia das pessoas, vai render muito mais tempo de processo, vai render muito mais audiências diárias para o judiciário, vai render muito mais honorários para a advocacia e é vida que segue. Eu lembrei aqui de outro fato e me fugiu para falar sobre isso. Alguma coisa, se alguém que está aí ouvindo achar que consegue ajudar nisso, por favor, faça contato com a gente, inclusive com esse colega que vai ser médico assistente desse meu paciente lá. Eu falei, eu sou voluntário, se precisarem de mim para examinar mais gente, pode me chamar. A minha questão é não deixar que pessoas que estão doentes sejam tratadas como criminosas. Só que tem você não. É lógico que essas pessoas estando doentes, elas não vão admitir isso. Se alguém lá dentro estiver dizendo, não, sim, eu estou delirante, eu não sei onde é que estava com a cabeça, não, esse aí agora passou a simular. Vai estar delirante quem a gente for entrevistar e estiver dizendo lá, não é possível que o exército não fez nada, tinha que ter feito, a gente estava certo, nós estamos corretos, a gente tinha que ter sido atendido, tinha que ter sido feito alguma coisa. Quem estiver lá ainda acreditando que era a atitude acertada, estar lá acampado e tentando o dito golpe, né? Na verdade todo mundo queria só que se esclarecesse direito essas eleições. Como é que o Bolsonaro teve 48 milhões de votos e agora em PIX deu, parece que 80 milhões de pessoa física fazendo PIX no Bolsonaro. Então não fecha a conta, não fecha, mas eu só estou perguntando. Eu só estou perguntando. E não se faz nada para se reverter e ajudar essas pessoas.
Diariamente eu vou dormir pensando nisso e acordo pensando nisso, mas a gente não pode fazer muita coisa além disso, de divulgar, de tentar ajudar alguns casos que chegam até a gente. Se a gente começar a divulgar mais sobre isso, é capaz daqui a pouco a gente ter a rede social derrubada e acabar até preso e condenado sem ter cometido crime nenhum, porque nós estamos, parece que na era medieval, onde um juiz se sente ofendido, ele inicia ação e ele julga ação. Eu tenho pena atualmente dos professores da faculdade de Direito, que ensinam tudo certinho para a gente, né? Foi das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade de Direito, já nas primeiras semanas, da inércia do juiz, a inércia do juízo. O juiz não se move, ele só age quando é provocado. Ou seja, alguém tem que denunciar, alguém tem que iniciar a ação, o Ministério Público tem que iniciar a ação, mas o juiz não pode enxergar um fato errado e ele começar uma ação. Se ele enxergar um fato errado, ele pode até denunciar, mas ele tem que passar para outro juiz, né? Existe o princípio do juiz natural. Todos os fatos já estão tipificados e já se sabe qual é o tipo de judiciário, qual o juiz que vai julgar. Não pode ser escolhido o juiz para a causa. E isso está sendo tudo desrespeitado na legislação e eles estão mandando mesmo pela força, pelo poder. O único que tem direito de ser violento contra os outros é o Estado e isso tem sido exercido com mão de ferro. O que o Estado quer, ele inventa e diz. Só olhar para os fatos que estão acontecendo aí agora e pensar que o deputado que caçou um monte quando o promotor denunciou um monte de governador, deputado, presidente corrupto e conseguiu condenar um monte de gente, agora foi expurgado do Congresso porque, quem sabe, no futuro um dia fossem fazer um processo administrativo contra ele. E agora está feito, né? Sempre que começar a se criar alguém honesto e trabalhador dentro do serviço público, os vadios, os corruptos, vão achar algum fato para botar um processo administrativo no cara, porque se o cara for condenado no processo administrativo ou sair do serviço público durante esse processo administrativo, ele vai estar impedido de se candidatar. Então, grande abraço para você que é honesto e trabalhador. Nós estamos ferrados. O jeito é ser pilantra. É só isso que premia nesse país. Se você é honesto e trabalhador, você tem que ficar no anonimato, tem que tentar trabalhar quietinho. Se você aparecer muito ou se você entrar na política, Xande vai, ó. Mas vamos trabalhar e vamos renovar as esperanças. Estou aqui na estrada, já vamos chegar e vamos atender. Grande abraço.